Eu comecei então desmontando os caixotes. Eu desmontei o caixote, mas nas laterais maiores eu deixei duas ripas presas. Em uma delas eu vou tirar mais uma e vou deixar só uma. Eu deixei essa parte para baixo, que vai ser o pé do cachepô. E agora eu vou recolocar as madeirinhas no lugar. Eu vou fixar usando prego. E eu coloquei um prego em cada ripinha. Daí agora, como eu tô mostrando aí para vocês, não cabe uma ripinha inteira, sobrou um pedaço só. E eu vou colocar uma ripa e ela vai ficar assim, ó, presa pela metade. Vai ficar sobrando ainda uma parte para cima. Depois de fixar os dois lados, aí eu peguei a outra lateral do caixote também, a lateral maior, e agora eu vou unir essas duas partes. Então, essas duas partes que vocês estão vendo seria os dois lados do caixote. Então, de cada dois caixotes, nós vamos fazer uma lateral. E aí, eu vou prender agora nessa parte aí que sobrou, eu vou unir esse caibo que tá pela metade e vou ajustar aí certinho a emenda e vou colocar mais um preguinho em cada lado. Então, no caso, essa ripinha aí vai ficar com dois pregos. As outras eu prendi com um prego só de cada lado. Essa, então, vai ficar com dois pregos de cada lado. Então, agora eu vou soltar essa outra ripa que estava presa, porque ficou um vão entre uma e outra. Eu vou soltar ela e vou fixar de novo. Aí eu tô tirando os grampos que prendiam a madeira. E agora, com um preguinho de cada lado, eu vou fixar e vou fazer o fechamento. Vou colocando ripinha por ripinha até onde der. Agora, nesse vão que sobrou, entre a penúltima ripa e a que tá em cima, não cabe uma ripinha, nem a menor que eu tinha aqui, não coube nesse espaço. E como eu não tenho uma ferramenta para cortar ao meio, eu vou cortar essa ripinha. Então, eu tô medindo ela de maneira que ela caiba pelo lado de dentro. Tô medindo, tá vendo os dois caibos? Eu vou fazer essa medição e vou cortar então essa madeira. Depois de cortado na medida, então eu vou fixar essa parte com cola. Então, eu passei a cola para madeira, pode ser cola branca mesmo. Eu usei a cola para madeira e vou colocar um peso em cima e deixar secar. Aqui, então, eu já fiz as duas partes. Cada lateral dessa são basicamente dois caixotes, o lado da ripinha, o lado maior. E agora, o lado da ripinha, que são os lados menores, eu precisei cortar para ficar na medida que eu precisava. Então, essa maiorzinha é do jeito que veio no caixote. E eu cortei um pedacinho e eu vou usar essa menorzinha.
Agora eu preciso fixar na lateral para fazer então o fechamento desse caixote. Para fechar, então eu comecei prendendo uma ripinha de um lado. Aí então eu virei o caixote e vou prender mais uma ripinha do outro lado. Depois eu coloquei a outra ripinha mais em cima para ajudar a dar sustentação. E só depois então eu vou vir fazendo o fechamento. Eu vou então posicionar as ripinhas, cada uma no seu lugar, e depois delas posicionadas, eu vou pregar cada uma delas com um preguinho em cada ripinha. Depois de pregar dos dois lados, então tá fechado novamente o caixote. Repara que eu deixei sobrando um pedaço embaixo que vai ser o pé. Agora eu peguei uma outra madeira e eu vou colocar nas laterais, vou fazer um acabamento na lateral. Desse caixote, ele é um caixote um pouco maior, então ele tem umas ripas maiores. E eu vou colocar formando um L, desde a borda do vaso até lá embaixo no pé. E eu vou fixar com o preguinho também. No caso, eu coloquei 3 preguinhos. Depois de colocado de um lado, foi só virar e colocar de outro. E aí, nesse caso que eu tô mostrando agora, como as ripinhas não deram, as ripinhas grandes não deram para todos os lados, em alguns casos eu tive que emendar. Então, eu coloquei uma ripinha menor e coloquei uma outra maior, uma outra para fazer a emenda, e depois agora eu vou cortar essa parte então que tá sobrando. Agora eu usei uma madeirinha para mim fazer, como eu medi a profundidade do vaso que eu vou usar, eu usei essa madeirinha como base e vou prender uma outra ripinha lá embaixo, onde eu quero que seja o fundo do vaso. Eu não vou prender lá embaixo, lá no pé, porque vocês vão entender depois na hora que eu colocar o vaso. Então tá aí, ó, eu coloquei uma ripinha de um lado e coloquei uma ripinha de um outro lado. Se for preciso, vocês colam uma ripinha em cima da outra para que dê um bom apoio na madeira. Aí então eu coloquei 2 ripas para apoiar a base do vaso. E eu não colei não, eu só coloquei a madeirinha em cima do apoio mesmo. E então eu tô usando esse vaso e eu vou colocar esse vaso aí em cima então dessa madeira. Essa madeira vai ser que vai apoiar o vaso. E agora eu vou fazer um acabamento em toda a borda. Esse vaso que eu coloquei, ele é um vaso sem furo, porque depois eu vou colocar um outro vaso por cima e quando eu aguar a planta, eu não quero que molhe, no caso que escorra água pelo chão. Então eu coloquei esse vaso por dentro, ele vai ficar preso aí, eu não vou ter como tirar ele, mas eu poderia também colocar um pratinho por baixo e colocar o vaso e depois eu poderia já plantar a flor direto nele. Mas como eu não consegui um pratinho para esse vaso, eu preferi então colocar o próprio vaso e depois eu vou sem furo, eu coloquei esse sem furo e aí depois eu vou colocar um outro que é o mesmo modelo por cima desse. Então depois aí eu já fechei os 4 lados e tô cortando também o que sobrou da ripinha maior.
E depois, então, disso, de cortado e colocado todas as madeiras no lugar, eu dei uma lixada porque eu vou pintar. Aí você pode fazer o acabamento que você quiser. Você pode envernizar, você pode passar um betume, você pode usar ele ao natural, se você não for deixar ele tomando nem sol nem chuva, mas eu preferi pintar. Se você for colocar ele pro lado de fora, onde ele toma sol e chuva, você pesquisa um verniz que seja bom para você deixar pro lado de fora, no caso, né? Para que ele possa durar mais tempo. Se o seu caixote tiver meio sujo, meio verde, com aquelas aparências de mofado, você pode limpar com um pano molhado com sabão e água sanitária. Você molha bem o pano, passa sabão, coloca água sanitária e vai esfregando. Isso ajuda a limpar bem. Aí depois de seco, aí então eu tô pintando. Eu usei tinta de parede mesmo. No caso aí eu tô passando látex branco. E eu vou pintar todo ele dessa cor. Bom, gente, depois dele já pintado e seco, eu dei uma lixada nele, só para dar uma desgastada. Eu dei uma demão só de tinta, eu usei a tinta latex, essa de parede mesmo, e ele já secou, então eu tô dando uma lixada só para dar esse acabamento mais desgastado. E aí ele pronto ficou desse jeito. Então, a planta que eu vou usar é essa, porque eu já fiz ele exatamente para essa planta, que no caso aí tá plantado um bambu japonês, que eu coloco do lado do meu sofá na sala, e eu queria que ele ficasse um vaso alto. Então, aí você pode fazer a decoração que você quiser. No caso, eu coloquei umas pedrinhas brancas. E aí, gente, está pronto nosso cachepô. É só você usar de acordo com a sua decoração, aonde você achar melhor.